Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. E na aula de hoje veremos o que são derivadas de ordem superior e taxa de variação instantânea. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Derivada de ordem superior. Considere f uma função derivável cuja derivada nós representamos por f' e denominamos de derivada primeira de f, ou também podemos chamá-la de função derivada primeira. Se existir a derivada da função f', ela será denotada por f duas linhas e a chamaremos derivada segunda de f, ou função derivada segunda. E se a derivada de f duas linhas existir, será chamada de derivada terceira de f ou função derivada terceira de f. Escrevemos f três linhas de f e assim sucessivamente. Continuando assim, teremos a derivada enésima da função f, sendo n um número inteiro, um número pertencente ao conjunto dos números inteiros, positivo e maior do que 1. Que é a derivada primeira da derivada n-1 ésima de f. E escrevemos a derivada enésima assim, o f, entre parênteses aqui, o n. Dessa maneira, se f n aqui for a derivada enésima da função, escreveremos f como sendo f0. Primeiro exemplo, encontre todas as derivadas da função f definida por f de x é igual a 3x à quinta potência, mais 5x à quarta, mais 8x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 6x, menos 4. Então, vamos derivar essa função a primeira vez. Então, eu vou ter aqui, 3 vezes 5, 15x à quarta, mais 5 vezes 4, 20x ao cubo, mais 8 vezes 3, 24x ao quadrado, menos 3 vezes 2, 6x, mais 6, e derivada de menos 4 é 0. Agora vamos derivar essa função, a derivada primeira novamente, então nós vamos ter f', agora f duas linhas, derivada segunda. Então, 15 vezes 4, 60, x ao cubo, mais 20 vezes 3, ou 3 vezes 20, 60, x ao quadrado, mais 2 vezes 24, 48x, menos 6. Derivada terceira, o f três linhas de x é igual a 3 vezes 60, 180, x ao quadrado, mais 2 vezes 60, 120x, mais 48. Derivada quarta, x de x é igual a 2 vezes 180, 360x, mais 120. Derivada quinta de x igual a 360. E a derivada sexta de x é igual a 0. Então, agora, a derivada enésima com n maior ou igual a 6 vai ser sempre igual a 0. Agora, nós vamos ver como usamos a notação de Laplace para derivadas de ordem superior. A notação de Laplace para derivadas de ordem superior, em que derivamos y em relação a x. Então, derivada primeira, dy dx. Derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, representa assim, o d e o 2 aqui em cima, o y, e o d e o x aqui em cima, o 2 em cima do x. Então, derivada segunda de y em relação a x. Derivada terceira. Então, vai o 3 aqui em cima do d e o 3 em cima do x. Então, é a derivada da derivada segunda de y em relação a x. Então, eu leio aqui a derivada terceira de y em relação a x. E assim sucessivamente, teremos a derivada enésima de y em relação a x, representada por d, o n aqui em cima, o y e o n em cima do x. Então, derivada enésima de y em relação a x. Então, nós também podemos usar outros símbolos para a derivada enésima de f, que seriam, o d, quase igual a esse daqui, só que no lugar do y eu escrevo a função f de x. Usando esse d maiúsculo aqui, d, o n vai aqui em cima, então a derivada enésima de f de x em relação a x. Agora vejamos um exemplo usando a notação de Laplace para a derivada superior para uma determinada função. Segundo exemplo, encontre a derivada quarta em relação a x de 4 cosseno de x menos 5 seno de x mais 2 multiplica x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x.
Então vamos lá, vou derivar aqui a função. Então vou pegar essa constante e passar para frente. A derivada do cosseno é menos o seno, então vou ficar com menos 4 seno de x. A derivada, vou passar esse menos 5 aqui para frente, a derivada do seno é o cosseno, então menos 5 cosseno de x. Mas a derivada de 2x ao cubo é 2 vezes 3, 6x ao quadrado. Menos a derivada de 4x ao quadrado é 4 vezes 2, 8x, a derivada do x é 1. Agora eu vou derivar essa função aqui pela segunda vez. Então eu já derivei, então agora eu vou pegar essa função e derivar. Certo? Olha só. Então eu vou derivar aqui, ó. Derivada de menos 4 seno de x. Eu passo o menos 4 para frente, a derivada do seno é o cosseno. Então vai ficar com menos 4 cosseno de x. Menos, vou passar o menos 5 para frente, só que a derivada do cosseno é menos o seno. Com esse menos aqui vai dar mais 5 seno de x. Mais derivada de 6x ao quadrado é 6 vezes 2, 12x. Menos a derivada de 8x é menos 8. E a derivada de 1 é 0. Agora vamos derivar essa função aqui pela terceira vez. Olha, a função é a mesma, certo? Só que eu vou derivar ela pela terceira vez. Então como é que eu faço? Eu derivo essa função aqui. Então, derivada de menos 4 cosseno de x, eu passo menos 4 para frente e derivo o cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos aqui dá mais 4 seno de x. Mas a derivada do seno é o cosseno. Então eu passo 5 para frente, então vou ter 5 cosseno de x. Mais a derivada de 12x é 12, a derivada de menos 8 é 0. Agora eu vou derivar essa função pela quarta vez. Eu já derivei ela 3 vezes, então eu vou pegar aqui a derivada terceira e derivar mais uma vez. Então a derivada de 4 seno de x. Passo o 4 para frente, a derivada de seno de x, cosseno de x, 4 cosseno de x. Mais 5 cosseno de x. Vou passar o 5 para frente, a derivada do cosseno é menos seno. Então é menos 5 seno de x, a derivada de 12 é 0. Logo, a derivada quarta em relação a x dessa função vai dar 4 cosseno de x menos 5 seno de x. Então, desapareceu essa parte da função ali polinomial. Então, vamos fazer mais um exemplo. Bem, antes de nós vermos mais um exemplo, vamos ver a definição de taxa de variação instantânea. Definição 1. Seja f uma função definida por y igual a f de x, definimos como taxa de variação instantânea de y por unidade de variação de x em x1, o valor da f' de x1. Ou, de forma similar, a derivada de f em relação a x em x1, se existir no ponto x1 essa derivada. Vejamos mais algumas definições aqui. Damos o nome de taxa de variação instantânea de f de x em relação a x à derivada f' de x. A derivada f duas linhas de x será denominada de taxa de variação instantânea de f' de x em relação a x. Também, se o par ordenado xy for qualquer ponto sobre o gráfico de y igual a f de x, desse modo, dy de x fornecerá a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto xy. Dessa maneira, a derivada segunda de y em relação a x dará a taxa de variação instantânea da inclinação da reta tangente em relação a x no ponto xy. Agora sim podemos ver o terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Considere a equação y igual a f de x definida por y igual a 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x, que representa uma determinada curva, e seja dy de x a inclinação da reta tangente à curva no ponto x e y. Encontre a taxa de variação instantânea de dy de x em relação a x no ponto de coordenadas 2 e menos 2. Então, solução. Olha, primeiro nós vamos calcular a inclinação da reta tangente, que é dada por dy de x. Então, vamos derivar a função uma vez. Então, derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Derivada de menos 4x ao quadrado, menos 8x. E a derivada de menos x é menos 1. Segundo, calcular a taxa de variação instantânea de dy de x do ponto x, y, que é dada pela derivada segunda de y em relação a x. A derivada segunda dessa função aqui, vamos lá. Derivada de 6x ao quadrado, 12x. Daqui. Derivada de menos 8x, menos 8. E a derivada de menos 1 é 0.
Terceiro, calcular a derivada segunda em relação a x no ponto de coordenadas 2 e menos 2. Então agora vamos trocar aqui o x por 2, não tem o y, né? Então 12 vezes 2, 24, menos 8, 16. Então a taxa de variação instantânea no ponto 2 e menos 2 é igual a 16. Bem, e assim encerramos esta aula. E você que ainda não fez a inscrição no meu canal, aproveite, clique aqui no botão que aparecerá à sua direita, faça essa inscrição. Em cima aqui à sua esquerda você encontrará a última aula e abaixo você tem a playlist completa. Aqui no Carlos ainda você encontra uma playlist de geometria analítica, dá uma olhadinha lá. Bem, então nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Copelato.